e Corpo de Bombeiros ajuda no resgate. E também vamos falar sobre a questão dos ventos fortes. E mais informações aqui no Informe Região. Deputados voltam a discutir leis sobre a adultização e a internet. Novo modelo de cirurgia pode auxiliar na melhora da visão das pessoas. Cavalo é resgatado em grande operação do Corpo de Bombeiros. Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora aqui no Informe Região. Olá, estamos chegando com mais uma edição do Informe Região, hoje terça-feira, 19 de agosto de 2025. Tempo firme, mas ao mesmo tempo com uma ventania aqui na região sul que, olha, tá de dar medo. Daqui a pouco a gente amplia as informações com o Fred Gomes da Defesa Civil do município, mas a gente já alerta, é um ciclone que está atuando, vai chover hoje à noite, pelo menos é a previsão. Amanhã tempo nublado, depois volta aqueles dias de calorão até o final de semana. No final de semana tem bastante previsão de chuva, mas você tem que ficar atento com essa questão dos ventos, porque vão se intensificar, chegando até 70 km por hora em algumas regiões. Olha só, a proteção à criança e ao adolescente em ambiente digital pode ser o tema da votação no plenário da Câmara dos Deputados nessa semana. O presidente da Casa, Hugo Mota, deve levar o requerimento pela urgência do projeto de lei, do PL, à reunião de líderes desta terça-feira. O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, deve levar o projeto de lei que ficou conhecido como o PL da adultização à deliberação dos líderes na terça-feira. A matéria, de autoria do senador Alessandro Vieira, chegou à Câmara no ano passado, após aprovação no Senado Federal. Atualmente, o PL tramita na Comissão de Comunicação sob relatoria do deputado Jadiel Alencar. Para o relator, o texto está maduro e que tem tentado vencer a resistência da oposição em discutir a matéria. A adultização de crianças e adolescentes nas redes sociais ganhou projeção nacional após o influenciador Felipe Bressanin Pereira, conhecido como Felca, denunciar a prática de exploração e sexualização de menores para a criação de conteúdo na internet. Um vídeo do influenciador cita a situação em torno do influenciador paraibano Ítalo Santos, que já foi preso em São Paulo. Mota deve levar requerimento pela urgência do projeto à reunião de líderes. Além disso, um grupo de trabalho vai analisar outros projetos que tratam do tema em um prazo de 30 dias. O plenário da Câmara recebe, também na quarta-feira, uma comissão geral para debater, com integrantes da sociedade civil, a proteção para crianças e adolescentes em ambientes digitais. E olha só, gente, a sexta fase da Operação Mensageiro, deflagrada nessa manhã, cumpriu 3 mandados de prisão preventiva e outros 36 de busca e apreensão em 10 cidades de Santa Catarina. A ação deflagrada ainda em 2022 já prendeu ao menos 15 prefeitos no estado e apura um esquema de fraude em diversos municípios. Entre os presos estão um empresário suspeito de manter as práticas ilícitas. Já entre os alvos da busca ao ex-prefeito de Braço do Norte e de Rio do Sul. A Prefeitura de Rio do Sul também é alvo da operação. Os nomes dos suspeitos não foram informados. O município de Rio do Sul, no Vale do Itajaí, informou que a investigação trata de contratos anteriores a 2025 e de empresas que não prestam mais serviços ao Executivo. Já a Prefeitura de Braço do Norte, aqui na região sul, destacou que as buscas se concentram em contratos da gestão anterior e que colaborou com a operação. Conforme o Grupo de Atuação Especial e Combate às Organizações Criminosas, o GAECO, responsável pela operação, também há medidas de busca contra servidores e ex-servidores e agentes
políticos. Essa operação já deu o que falar aqui também no Sul, já teve prefeito preso, que ficou bastante tempo, enfim, né? Então, vamos observar o desdobramento dessa operação que visa combater os crimes em licitações. 1h19, depois de muito esperar, o governo brasileiro encaminhou a nota ao governo americano sobre o tarifaço. A defesa da economia nacional foi enaltecida. O documento é a resposta formal à investigação aberta por Washington contra supostas práticas comerciais desleais. A apuração foi instaurada com base na chamada Seção 301 da Lei de Comércio dos Estados Unidos, dispositivo de 1974 que autoriza o executivo americano a investigar condutas que prejudiquem suas empresas e, em caso de confirmação, aplicar sanções econômicas. No alvo das acusações estão temas variados: o funcionamento do PIX, a proteção da propriedade intelectual, casos de corrupção, barreiras contra o etanol e políticas brasileiras ligadas ao desmatamento. O relatório menciona ainda a Rua 25 de Março, tradicional centro de comércio popular em São Paulo. Segundo o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento Geraldo Alckmin, o Brasil pretende defender que o PIX não representa ameaça a empresas americanas do setor. A investigação ocorre em um momento de forte pressão nas relações bilaterais. Em julho, o governo de Donald Trump já havia determinado tarifas de 50% sobre produtos brasileiros e anunciado sanções ao ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, dentro de uma escalada de retaliações. Pelo rito da Seção 301, o relatório brasileiro é apenas a primeira etapa. O procedimento prevê ainda consulta pública, audiência marcada para o dia 3 de setembro e prazo que pode se estender por até 12 meses antes da decisão final. Especialistas em comércio exterior explicam que, ao fim do processo, o Escritório de Comércio dos Estados Unidos pode recomendar medidas retaliatórias adicionais, desde tarifas e restrições a importações até suspensão de benefícios comerciais. Embora a lei seja pouco utilizada, o mecanismo já foi aplicado contra países como China, Índia, Japão e até contra a União Europeia. O Brasil também foi investigado nos anos 80 em casos ligados à área tecnológica e à concessão de patentes. Neste momento, a Nicarágua também é alvo de processo semelhante sob acusações de irregularidades em direitos humanos e trabalhistas. No caso brasileiro, analistas avaliam que o alcance das medidas dependerá do grau de convencimento do órgão americano. Com a apresentação do relatório, o Brasil dá início à sua defesa formal em um processo que pode impactar diretamente setores estratégicos da economia nacional. Até o julgamento definitivo, a expectativa é de que o diálogo político entre os dois países seja intensificado para tentar evitar novas sanções. O Mi-22, a seguir, novas tecnologias ajudam a corrigir problemas de visão. Tarde, 26 minutos. Olha só, gente, até o 8 de agosto, desse mês, foram confirmados mais de 10 mil casos e 18 mortes relacionadas em 10 países sobre o sarampo, que já representa um aumento de 34 vezes em comparação com o mesmo período de 2024. A Organização Pan-Americana da Saúde, a OPAS, pediu aos países da América Latina que reforcem a vacinação e a vigilância de doenças e agilizem também as intervenções de respostas rápidas durante o aumento dos casos de sarampo na região. Ao todo, foram 10.139 casos e 18 mortes. A organização afirma que os surtos estão relacionados, em especial, à baixa cobertura vacinal, com 71% dos casos tendo sido registrados em indivíduos não vacinados e 18% entre pessoas cuja situação vacinal é desconhecida. Em 2024, a cobertura com a primeira dose da vacina tríplice viral, que protege contra o sarampo, rubéola e cachumba, chegou a crescer 2 pontos percentuais em relação ao ano anterior, mas ainda não chegou aos 89%. Já com a segunda dose necessária para garantir a proteção, cresceu 3 pontos percentuais, mas continuou abaixo do esperado em apenas 79%. As autoridades de saúde recomendam uma cobertura de ao menos 95% para prevenir surtos e eliminar o sarampo. Os países com maior número de casos são Canadá, com 4.548 registros, México, com 3.911 casos,
e Estados Unidos com 1.356 notificações. Outros países com casos confirmados incluem Bolívia, com 229 registros, Argentina com 35, Belize com 34, Brasil com 17, Paraguai com 4, Peru também com 4 registros e Costa Rica com 1 notificação. O Paraguai é o último país a registrar um surto neste ano. Em relação aos óbitos, o México notificou 14 mortos, os Estados Unidos 3 e o Canadá 1 vítima fatal. No México, a maioria das mortes ocorreu entre pessoas indígenas, entre 1 e 54 anos. O Canadá notificou um caso fatal de sarampo congênito em um recém-nascido. Em nota, Daniel Salas, gerente executivo do Programa Especial de Imunização Integral da OPAS, reforçou que a vacina é muito segura e eficaz, e disse que os países devem fortalecer urgentemente a imunização de rotina e realizar campanhas de vacinação direcionadas a comunidades de alto risco. Segundo a OPAS, os surtos em andamento estão relacionados a 2 genótipos do vírus, um deles identificado em 8 dos 10 países. Apesar da maioria dos casos acontecer entre crianças que ainda não foram totalmente vacinadas, os dados têm apresentado uma alta fora desses grupos. Em particular, no Brasil, foram registrados 12 casos em Tocantins, vinculados ao surto regional que está afetando uma pequena comunidade ortodoxa russa. A organização enfatizou que está auxiliando os países com envio de especialistas, monitoramento do risco de importação de casos, fortalecimento dos sistemas de vigilância e ações para combater a desinformação e reduzir a hesitação vacinal. A OPAS tem aconselhado os turistas a se certificarem se estão devidamente vacinados, especialmente ao terem como destino países com surtos ativos. O principal objetivo é interromper os surtos a tempo para que as Américas não percam o certificado de livre do sarampo endêmico, conquistado pela primeira vez em 2016 e recuperado após o Brasil e a Venezuela eliminarem novamente a doença nos últimos 2 anos. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a OMS, foram detectados 239.816 casos suspeitos e 108.074 foram confirmados até julho de 2025. A região do Mediterrâneo Oriental respondeu pela maior proporção, com 35% das notificações, seguida pela África, com 21%, e a Europa, também com 21%. Gente, vacina é tudo, né? Não pode deixar de vacinar aí. Sarampo, uma doença aí que estava praticamente erradicada, voltando. É triste de noticiar isso. Olha só, cientistas dos Estados Unidos criaram um método para corrigir problemas de visão de quem usa, e usando o laser, melhor dizendo. A alternativa encontrada por eles foi lentes de contato de platina, que fornecem um modelo para a forma de correção da córnea e assim conseguem fazer com que seja remodelada. As córneas humanas são estruturas transparentes em forma de cúpula, localizadas na parte frontal do olho, que desviam a luz do ambiente e a concentram na retina, de onde é enviada ao cérebro e interpretada como imagem. Quando a córnea está deformada, ela não consegue focalizar a luz corretamente, resultando em uma imagem borrada. Dessa forma, na cirurgia LASIK, lasers especializados remodelam a córnea para que ela volte ao seu estado normal. Já a lente de platina atua como um eletrodo para gerar uma mudança precisa de pH, quando os pesquisadores aplicavam uma pequena tensão elétrica à lente. Ao alterar o pH, o tecido é afrouxado e se torna uma forma maleável. Quando o pH original é restaurado, o tecido é fixado na nova forma. No experimento com a lente de platina, após cerca de 1 minuto, a curvatura da córnea se ajustou à forma da lente, aproximadamente o mesmo tempo que a LASIK leva, mas com menos etapas, equipamentos mais baratos e sem cortes. 1h31, olha só, um ciclone extratropical está atuando aqui na região. Está se formando no Oceano Atlântico e deve se intensificar com os ventos fortes em toda a região do litoral sul nesta terça-feira, devendo atingir aí até 70 km por hora, de acordo com o Instituto de Meteorologia. Diante da força dos ventos, o risco de ocorrências é considerado moderado. A população deve se preparar para possíveis destelhamentos, quedas de galhos de árvores de grande porte, também algumas árvores aí que estão condenadas, destelhamentos, quedas de placas de sinalização e outros danos que podem atingir até mesmo a rede elétrica, que podem levar a interrupções de fornecimento de energia. O coordenador da Defesa Civil de Criciúma, Alfred Gomes, lançou um vídeo nas redes sociais com orientações para a população. Então, pessoal, hoje, terça-feira, dia 19,
está cedinho aqui na Defesa Civil, como todos os dias, mas para falar de um assunto bem importante. A gente tem, de novo, um ciclone bem perto da costa e como aconteceu em julho, a gente tem algumas rajadas de vento marcando entre hoje, por volta do meio-dia, até amanhã também por volta do meio-dia. Essas rajadas, elas podem ficar entre 60 e 70 km por hora. Então a gente já está de prontidão aqui, a municipalidade já sabe do assunto, já falei com o prefeito Vaguinho, então a municipalidade já está à disposição para qualquer tipo de eventualidade que a gente possa ter. O telefone da Defesa Civil, 199, vai estar também à disposição como sempre, né? Nossos agentes já estão preparados para melhor atender vocês. Diferente do que aconteceu em julho, a gente não vem de um período de chuva. Então, a lógica, pelo menos pelo que mostra, é que a gente não tenha tantos chamados relacionados. Mas se você tiver em dúvida, não hesite. Faça o 99 para a Defesa Civil ou faça o 93 para o Corpo de Bombeiro Militar. Um grande abraço. É isso aí, um abraço, Fred. Então, eles já estão atuando, inclusive teve uma queda, né, de uma árvore, a COSIP, né, que é o órgão de energia do município, já atuou também em uma das praças para fazer ali o desligamento da energia, a Defesa Civil, a retirada dessa árvore, estão atuando. Então, proteja-se, evite ficar embaixo de árvores, né, locais que possam ter destelhamento mais facilitado. Então, tudo isso é melhor evitar. Cuidado nas ruas também, ao andar aí próximo a placas de publicidade, enfim, a gente não sabe na hora que a rajada de vento vem com mais força. Entre 60 e 70 km por hora, é bom ter atenção redobrada entre hoje e amanhã, e a chuva deve vir no final da noite. Vamos conferir agora as vagas de empregos que estão disponíveis aqui na nossa região. Em Criciúma, uma vaga de estágio de projetista mecânico, 2 vagas de auxiliar de confeitaria, uma vaga de serviços gerais e auxiliar de cozinha, uma vaga de professor bilíngue em período matutino, uma vaga de assistente de logística em setor de cadastro e precificação e uma vaga de motorista. Já em Cocal do Sul, uma vaga de financeiro, uma vaga de auxiliar de produção, uma vaga de auxiliar de expedição em empilhadeira, uma vaga de soldador. No município de Sara, uma vaga de emprego para auxiliar de laboratório, para auxiliar de produção há 2 vagas de operador de torno CNC, uma vaga de serviços gerais, 4 vagas de embalamentos e uma vaga de conferente de produção. Essas e outras vagas estão disponíveis no site da SIC, rededetalentos.com.br. A seguir, Corpo de Bombeiros realiza operação para resgate de cavalo que caiu em poço. Tarde, 40 minutos. Gente, uma operação de resgate complexa, isso mesmo, e bastante delicada, mobilizou o Corpo de Bombeiros de Criciúma nesta terça-feira. O resultado do salvamento de um cavalo de 13 anos que havia caído em um poço. Olha só as imagens. O animal foi encontrado em uma propriedade inabitada, preso em um poço de aproximadamente 7 metros de profundidade e ainda com água. A equipe de resgate enfrentou diversas dificuldades. O poço era estreito e profundo, complicou o acesso, que só foi possível com o uso de uma escavadeira prolongável da viatura, que é tentar içar o cavalo. A presença de água no fundo do poço representava aí um risco de afogamento para o animal, né? O que exigiu o uso de uma bomba submersa elétrica para drenar a água e garantir a segurança da operação. O resgate do animal, que pesava centenas de quilos, exigiu o apoio de um caminhão MUC cedido pela Prefeitura Municipal de Criciúma. 2 fitas de tração foram fixadas no tórax e na barriga do cavalo, que se mostrava agitado em alguns momentos, tadinho, né? Dificultando a aproximação dos socorristas. Após horas de trabalho, o cavalo foi finalmente içado e retirado do poço. E ao final da operação, a guarnição do Corpo de Bombeiros isolou o local com fita zebrada e também tampou o poço com placas de concreto
para evitar futuros acidentes. O resgate foi bem sucedido e demonstrou a expertise e a dedicação do Corpo de Bombeiros em situações que exigem tanta técnica quanto paciência para salvar vidas, sejam elas humanas ou animais. Mais uma vez, parabéns ao nosso Corpo de Bombeiros Militar aqui da nossa região, comandado pelo Coronel Henrique Piovesan da Silveira. De olho na Copa do Mundo, os jogadores, estão esperando a sua lista. E tem 2 jogos da classificatória na próxima semana. Ancelotti já entregou a sua pré-lista de convocados para a FIFA. Nela, Vini Júnior está fora e Neymar está dentro. Carlo Ancelotti enviou para a FIFA no último fim de semana a pré-convocação da seleção brasileira para os clubes envolvidos, seguindo um protocolo da FIFA. E essa lista marca alguns retornos e ausência envolvendo o Real Madrid. O treinador italiano decidiu que Vini Júnior será poupado e que Rodrigo e Éder Militão voltam ao radar da seleção. Autor do gol que garantiu o Brasil na Copa do Mundo de 2026, na vitória por 1-0 sobre o Paraguai em junho, Vinícius recebeu o segundo cartão amarelo e está suspenso da partida contra o Chile no Maracanã. Então, a comissão técnica decidiu poupá-lo da partida contra a Bolívia na altitude de El Alto e ele não será convocado. Ancelotti decidiu que o tempo de descanso será mais benéfico para Vini. Por outro lado, Rodrigo e Éder Militão, que ficaram fora da convocação de junho por problemas distintos, estão na pré-lista e a tendência é que estejam disponíveis para enfrentar Chile e Bolívia. O zagueiro, recuperado da segunda cirurgia de ligamento cruzado anterior no joelho, é homem de confiança do treinador e é sabido nos bastidores de que será um dos pilares defensivos da seleção até a Copa do Mundo. Já Rodrigo ficou fora da convocação de junho após conversa particular com Ancelotti, quando chegaram ao consenso de que não vivia seu melhor momento. Ainda tem futuro indefinido no Real Madrid, mas está em plena forma para jogar. Até mesmo diante da ausência de Vini, as chances do Raio retornar são grandes. Outro nome que deve retornar é o de Neymar. O nome do craque também apareceu na pré-lista do treinador italiano. Carlo Ancelotti divulgará a lista final de convocados na próxima segunda no Rio de Janeiro. A seleção se apresenta no dia 1º de setembro e encara o Chile no dia 4 no Maracanã. E a última rodada das eliminatórias acontece no dia 9, quando o Brasil visita a Bolívia em El Alto. É só para cumprir tabela, Esses 2 jogos, o Brasil já está classificado para a Copa, mas tem que fazê-los e serve para o Ancelotti dar aquela cara à seleção dele e também de ir testando algumas personalidades como o Neymar, Mas não está convocado ainda, é uma pré-lista. Segunda-feira que a gente vai saber. No nosso âmbito aqui da Série B, a gente fala, ontem o Criciúma ficou em 1-1 com o Atlético, teve jogador expulso. Aí ficou fazendo conjectura, porque o árbitro, gente, levantou o pé, ia dar no rosto do rapaz, foi uma infelicidade, mas foi expulso certinho, tá? Não tem torcida. Deu, foi expulso, baixa a cabeça, vai pro vestiário e pensa na vida e no que estava fazendo. E deu, tá tudo certo. Se os outros jogadores não foram expulsos, se o árbitro usou critérios diferentes, aí tem VAR, tem não sei o quê, pode ter sido, pode não ter sido, é outra história. Mas o jogador do Criciúma entrou com sola alta, quase pegou no rosto, poderia ter machucado. A gente teve um atleta que recém passou por uma cirurgia no rosto, em uma disputa de bola, acabou fraturando o rosto. Então, vamos ter discernimento na hora de fazer comentário por aí, galera. Torcedor de um lado, comentarista do outro. Atlético 1, Criciúma 1. E para fechar a rodada de hoje, Operário e Avaí às 7h30 da noite. Aí o Criciúma vai jogar rapidinho, na sexta-feira às 9h30 em casa contra o Novo Horizontino. Na classificação, que tá todo mundo na disputa, Coritiba, Goiás, Chapecoense e Novo Horizontino estão lá nas cabeças, são os 4 primeiros. Aí vem a turma que tá todo mundo brigando, o Criciúma não tá longe dos 4 primeiros, está com 33 pontos na 7ª colocação. Então, confronto diretíssimo contra o seu Novo Horizontino na sexta-feira. O Avaí joga hoje, pode passar ainda o Criciúma. Vai jogar e está na 9ª colocação com 32 pontos. Lá embaixo, caindo para C,
Volta Redonda, Botafogo, Paysandu e Amazonas. Com essa informação, a gente encerra o Informe Região dessa terça-feira. Lembrando para você que essas e outras notícias você acompanha aqui, seguindo as nossas redes sociais, @TV Primavera no Instagram e no Facebook, no nosso canal do YouTube, /TV Primavera Criciúma. Hoje, às 14h, tem o culto da Igreja Internacional da Graça de Deus para você acompanhar, aqui da sede Criciúma. Às 3h10 eu volto com Sala de Entrevistas. Hoje, conversando com a pneumologista Helena Demétrio sobre as questões da saúde respiratória. Gripe, síndromes, asma, também o uso aí dos cigarros eletrônicos cada vez mais pelos jovens que estão acometendo sua saúde pulmonar, enfim, muitas questões. Eu te convido para acompanhar às 3h10 o Sala de Entrevistas. E às 4h chega a Hora da Graça, encerrando nossa programação local, abrindo a grade da HIT TV. Fiquem com Deus, façam uma boa terça-feira. Lembre-se, a TV Primavera também é a TV do Show da Fé. Até amanhã, tchau!